Sabe aquele relacionamento onde um dos lados tem que fazer tudo que o outro quer, ter os mesmos gostos, os mesmos hobbies, os mesmos amigos, abandonar outros amigos, e tudo isso mascarado em cima daquele lema: foi em prol do relacionamento? Pois é. Hoje vamos conversar sobre a necessidade da individualidade e a diferença para o individualismo que aos poucos pode ser que mate o seu casamento. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Glá Marques e o tema de hoje é uma pergunta que eu sempre escuto de amigos solteiros. Mas dá para manter a individualidade mesmo sendo casado? Não só dá, como é fundamental. A individualidade, ela é a necessidade de manter a sua identidade pessoal, as suas necessidades, o seu espaço, sem ferir o amor ao próximo e sem renunciar ao amor. Já o individualismo é o pensar em si próprio, sem levar em consideração as opiniões e o sentimento do outro. Ele está ligado ao egoísmo, à falta de consideração, falta de compromisso, indiferença e, na maioria das vezes, ele quer controlar os quereres do outro. Isso acaba gerando ciúme, desconfiança, insatisfação e, com certeza, gera muito conflito. O casamento acontece justamente por conta das diferenças que são admiradas de um para o outro. Só que depois de um certo tempo de convivência, pode ser que uma das partes comece a querer que o outro seja igual a si, abandonando e ignorando os desejos do outro, fazendo com que ele simplesmente seja como se fosse o próprio reflexo do outro. Na maioria das vezes, as mulheres acabam se diluindo dentro do casamento por estar tendo que cuidar de filhos, de casa, de trabalho, e com o passar do tempo ela acaba perdendo a identidade, porque ela sempre está só vivendo para o outro e acaba não conseguindo cumprir aquele desejo mais profundo e tá seguindo os seus objetivos, e muitas acabam seguindo assim até o momento que já não se reconhecem mais. Isso faz com que ela perca a sua alegria de viver e às vezes até a vontade de estar junto com o outro. Mas isso não acontece só com as mulheres, não. Isso também pode acontecer com os homens. Há um tempo atrás, onde eu trabalhava, tinha um rapaz que ele era novo, devia ter uns 23, 24 anos mais ou menos, e ele não tinha ainda tido muitos namoros, né? E lá no setor, éramos em 4 pessoas, 2 mulheres e 2 homens. Éramos muito amigos, eu já era casada, essa minha amiga também já era casada, um dos rapazes era casado e tinha esse rapaz que era solteiro. E a gente sempre estava nas mesmas festas, no mesmo ambiente, junto com as nossas famílias, então um conhecia a família do outro. E um determinado tempo, essa minha amiga acabou saindo do trabalho. Passado mais ou menos um ano e pouco, eu também acabei saindo, mas a gente sempre continuou mantendo o mesmo contato. Até que um dia esse rapaz começou a namorar. E a gente começou a falar pra ele: não, vem, vamos marcar um dia pra sair, os 4 casais, pra gente poder conhecer ela, tal. Um belo de um dia, pra nossa surpresa, ele entrou no grupo e falou assim que não iria poder mais estar conversando comigo e com essa outra minha amiga, que ele ia simplesmente sair do grupo, porque a esposa dele, né, porque ele já estava nesse meio tempo indo morar com ela, porque foi uma coisa muito rápida, porque a esposa dele não gostava de amizade entre homem e mulher, porque no relacionamento anterior dela, ela tinha sido traída por uma amiga do trabalho do marido. Ele falou isso, eu respeitei a opinião dele, ele saiu do grupo, parei de falar, vida que segue. Passado um certo tempo, ele se separou dela. E aí, lá vem ele entrar em contato novamente no WhatsApp. Conversei tranquilamente, normal. E aí eu cheguei e perguntei pra ele: se você voltar com ela, você vai deixar de falar comigo? E a resposta foi nítida e clara: sim. Ou seja, ela impôs isso pra ele, sei lá, mas que outras coisas ela pode ter imposto. Ele simplesmente abandonou amigos, mas ela estava exercendo o individualismo, onde ela queria manter o controle sobre ele, do que ele faz, com quem ele fala, onde ele vai. Eu acho que todo mundo já deve ter conhecido alguém assim, ou no mínimo
já deve ter passado por isso também. Então eu queria que vocês colocassem aí nos comentários se vocês conhecem alguma história assim, porque eu queria saber com que frequência isso acontece. Porque a individualidade, ela é indispensável para o crescimento pessoal, emocional e da relação, para que as pessoas até valorizem e admirem mais ainda o outro. Fora que ele ajuda a aumentar o repertório. Porque você imagina, se todo lugar que você vai, sempre a pessoa tá. Aí você vai fazer um comentário, a pessoa fala, eu tava lá, eu vi. Ou seja, você nem tem outros assuntos diferentes. Isso é uma forma de ampliar a sua visão de mundo, de conhecer outras pessoas que têm outras visões, aumentar a cultura e dos dois lados, e isso depois dentro de casa vocês vão dividir isso. A individualidade não é ser egoísta, não é negligenciar o outro. Pelo contrário, é ser verdadeiro consigo mesmo e verdadeiro com o outro. E com isso, o casal tem que estar disposto a apoiar um ao outro. E se você está nessa situação, é super válido conversar com o outro, mostrar para ele que você está se sentindo sufocada, que você precisa do seu espaço, do seu momento sozinho, porque a partir do momento que você se sente obrigada a ser moldado exatamente igual ao outro, você vai acabar se tornando uma pessoa infeliz. E não é necessariamente porque você está querendo esconder algo da pessoa. Não, simplesmente você quer se descobrir, você quer ter o seu momento. Porque afinal de contas, quando a pessoa te conheceu, você tinha o seu jeito. E foi esse o motivo que ela se apaixonou por você. Pela sua forma de ser, de viver, de falar, de agir, de interagir com as outras pessoas. Então, não tem nem muito cabimento ela querer que você seja moldada exatamente do jeito que ela é e com os gostos dela, até mesmo porque todos nós, ao passar dos anos, os nossos gostos vão mudando. Então a pessoa não tem como ela tá. Quando a gente vai mudando os nossos gostos, aquela pessoa tem que ir se adaptando somente aos nossos gostos, porque realmente ela vai acabar perdendo a sua própria identidade e não vai mais saber quem ela é. Não é fácil manter essa individualidade. É necessário um esforço mútuo para poder manter um equilíbrio dentro do relacionamento. Então, mantenha seus hábitos e gostos. Esteja sempre próxima das pessoas que você ama, mantenha a sua individualidade para ajudar na sua evolução como pessoa e automaticamente essa evolução vai ser transferida para os seus relacionamentos, seja de amizade, seja amoroso ou mesmo familiar. Considere as pessoas que possam ter impacto nas suas decisões e o principal e mais importante, mantenha-se fiel a si mesmo. Até mais!